Tá aí, estamos aqui com mais um Papo com Drailton. Lembrando, o Papo Drailton vai ter também agora podcast, a gente vai transformar tudo isso aqui em podcast, fica mais fácil para você também estar ouvindo depois, compartilhando e tudo mais. E eu tenho aqui o prazer de ter aqui o pastor Drailton, que tá bonito, um paletó aí mais... que cor que é essa aí mesmo? Acho que é bege, né? Bege, É. bege, ficou bonito. Obrigado, obrigado. Você não vai pintar o cabelo? Não, já tá pintado de branco. É? 50, né, filho? 50 anos, chegou aos 50, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, eu quero conversar com você hoje sobre outro tema polêmico, né? Vamos fazer de alguns temas polêmicos, depois é importante deixar claro para você que a gente vai falar sobre vaidade, falar sobre depressão, falar sobre vícios, falar sobre alcoolismo, enfim, a gente vai bater papo sobre tudo aqui nesse programa. O objetivo é trazer informações, pensamentos, né? Que a gente muitas vezes fala assim, por quê, né? Por que a Bíblia é assim? Mas não é. Né, que na verdade é porque a Bíblia ela nos ensina como você viver bem, né? A partir do momento que você vive, então isso é interessante. Mas vamos falar um pouquinho sobre homossexualidade, né? A gente fala muito sobre a questão de gênero, né? Então existe muito essa briga. A gente até falou no programa anterior sobre a questão do aborto e agora a gente falar sobre a questão de gênero. E eu assim particularmente eu sempre ouvi, né? Primeiro, deixa você falar as boas-vindas aí, né? Estou muito mal educado. Obrigado, Glauber. É bom, sempre bom estarmos juntos e é bom ter a nossa audiência aí que nos acompanha. Deus abençoe. E daí eu queria, por exemplo, eu sempre... a grande discussão que as pessoas... Eu, por exemplo, tenho vários amigos homossexuais, né? As pessoas queridas, né? Que eu entendo, assim, tenho amigos de infância que são homossexuais também, né? E isso nunca me afetou de forma alguma, né? E eu sempre tive muita tranquilidade com a minha sexualidade, né? Mas eu vejo que essas pessoas não, né? Tiveram, mas não porque eles quiseram ou porque teve pessoas que foram criadas junto comigo mesmo, né? Infância e eram. Mas eu noto assim que o que eu acho que muitas vezes os pais, filhos hoje tenham muita preocupação é que você não é porque a pessoa, não é que a igreja ou seja contra o homossexualismo. Na verdade, o que é contra é que, por exemplo, se force, né, ao homossexualismo, né? Porque parece que existe uma diferença entre, poxa, esse pessoal era preconceituoso, sofria muito bullying, e aí parece, por outro lado, hoje a sociedade inverte, fala, não, parece que o normal é ser homossexual. Não que não seja normal, mas daí, então, que seja legal você pregar que todos, parece que tem que ser o homossexual já na escola, desde criança. Eu queria que você comentasse sobre isso, que é um tema muito caro e que, para quem é pai, né, eu que tenho filhos pequenos, e tem horas que eu me preocupo muito com isso. Não que se ele for homossexual, não tem problema nenhum. Mas eu não quero que na escola force o meu filho a ser homossexual. Eu não quero que ele ligue a televisão e fique homem com homem se beijando toda hora, como se fosse a coisa mais normal do mundo e que daqui a pouco aquilo gere nele uma expectativa. Na minha concepção é isso que a gente é contra. Não, a gente não é contra o homossexual. Mas parece que há uma inversão disso. Eu queria que você comentasse. Então, outro tema interessante, né, e complexo, eu quero começar dizendo que todo ser humano, todas as pessoas devem ser respeitadas e, na perspectiva do Evangelho, amadas também e acolhidas na sua dignidade, independentemente da opção sexual, da escolha ou da experiência, né, como queira melhor utilizar o termo, né, sexual. Então, o que nós podemos falar, Glauber, no primeiro momento, bem, na perspectiva bíblica, o que é que nós entendemos e vemos na revelação bíblica, né? Que no princípio criou Deus macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Então, a primeira família que conhecemos à luz da Bíblia foi a família formada com um homem e uma mulher, e a partir de então nascem os seus filhos, e a partir dessa família, né, se povoa a terra, né, e a terra se enche de famílias. Então, o princípio bíblico da relação de intimidade sexual, não é o princípio para a relação vivida entre um homem e uma mulher, né? Mas nós percebemos
ao longo da história, que esse comportamento foi mudando. E como a gente falou, o ensino bíblico, a palavra de Deus, a orientação é uma para influenciar o comportamento dos homens. Nem sempre os homens, nem sempre as pessoas deram ouvido, e a gente vê, ao longo dos anos, as culturas foram vivenciando práticas homossexuais, né? Relação entre mulheres e mulheres, relação entre homens e homens. O texto bíblico, a palavra, né, que nós chamamos a Bíblia Sagrada, nós não vamos encontrar base e respaldo para essa escolha, né, para esse relacionamento. A gente vai observar lá em Levítico que era uma prática reprovada. A gente percebe em relação àquelas cidades de Sodoma e Gomorra, que, né, tinha essa prática muito forte também naquela cidade, e Deus também termina aqui tratando aquela cidade com juízo. Quando chega no Novo Testamento, vamos perceber o apóstolo Paulo, né, falando à igreja de Romanos que estava tendo esse comportamento das mulheres se entregando aos tratos na relação com outra mulher, mulheres e homens também com homens, o que ele falou aqui, o que é reprovável, né, diante de Deus. Mas aí, então, nesse caso aí, pastor, se você me permite, eu acho que há uma diferença, tá? Eu acho que nesse caso, nesse caso era luxúria, né? Ou seja, aquela questão toda de você de aquelas orgias todas, e daí as pessoas bebiam, se drogavam, sei lá o quê, e a coisa rodava, mas a pessoa não era homossexual, né? Ela simplesmente se permitia entrar no orgia. Então, acho que a sociedade daquelas cidades, elas estavam no orgia. Assim, eu acho que existe uma diferença entre aquela pessoa, por exemplo, que ela nasceu, e a gente observa, né? Por incrível que pareça, né? A gente observa no dia a dia, a gente mesmo na escola ou na igreja, se onde for, a gente vê que tem crianças que elas têm uma tendência, desde criança, a tendência já mais homossexual. Não sei se daí é por causa de genética, porque existe algumas coisas, explicações, né? Ou se é por causa do ambiente familiar, da forma de criação. Existe outro comentário muito interessante hoje, que é também no caso dos casamentos que se desfazem e o filho é criado só pela mãe, perdeu, por exemplo, a referência masculina. Então, eu acho que só queria... Eu não sei se você concorda também com essas posições. As duas coisas são verdadeiras. Haviam essas práticas mesmo que eram, né, os bacanais, vamos dizer assim. O bacanal já vem lá do... Não, bacanal, esse termo já é lá de Recife, não? Eu não sei, pode ser. Né? Mas das festas onde se entregavam aos prazeres, aos desejos e tal. A gente vai ver isso, inclusive, no contexto da filosofia, lá entre os próprios filósofos. Alguém fala até que o Banquete, que foi, né, um livro escrito por Platão, que falava... Né? Os romanos, os gregos tinham muito disso, né? Calígula, né? Era, no contexto romano, também muito dado à sexualidade, a esse ambiente de luxúria. Então, tinha esses aspectos já, né? Que do ponto de vista, né, da sabedoria bíblica, da palavra de Deus, claro, esse comportamento era considerado carnais e abusivos e reprovados por Deus, né? E por quê? Não é porque era nocivo ao próprio homem, porque era nocivo à própria sociedade, por N motivos, né? Entre eles, né, a questão da gravidez, as doenças venéreas e tal. E isso leva à decadência. A decadência do próprio ser humano, aquilo que avilta, né, o ser humano. Né? Mas, por outro lado, também, para a gente ir para pensar, é complexa a questão da homossexualidade, como você falou, porque existem fatores genéticos, né? A ciência não comprova isso ainda, né? Isso são, como a gente fala, concepções, não, a gente fala... Teorias. Não é nem teoria, né? Conjecturas, né? Conjecturas, se estuda. Agora, claro, se entende o seguinte, existem fatores hormonais que a criança, ao nascer, pode nascer com características efeminadas, não é que ela é homossexual. Ela ainda não tem isso definido no seu DNA. Nenhuma criança nasce com DNA, né, para ser homossexual. Ela nasce sexo feminino, feminino ou masculino. Agora, por fatores hormonais, ela pode ter algumas características mais efeminadas. Deu para entender? Isso é possível. E aí o outro fator, tem o fator genético, mas tem o fator também ambiente. Então, se ela nasce num lar que ela tem referência bem clara de homem e de mulher, de pai e de mãe, e de um relacionamento harmonioso, ela vai encontrar um contexto propício para ela desenvolver-se bem. Ela pode até ter, por fatores hormonais, que eu conheço, inclusive, um rapaz
que tem todos os trejeitos, né, mais femininos, mas o desejo dele é por uma mulher, é por mulher. Inclusive casou, né? Inclusive tem filho e vive bem e é um missionário hoje. Mas ele tem todos os trejeitos, entendeu? Efeminados. E por quê? Fatores hormonais. Então isso pode acontecer. Mas o ambiente também, quando a família se desestrutura, então o que pode também levar, né, levar também uma criança a desenvolver, né, essa experiência da homossexualidade, ela perder a referência. Na própria casa não tem uma referência do homem ou uma referência da mulher. Então, ela convivendo todo o tempo só com a mãe, a referência sendo exclusivamente da mãe, não que tenha que ser o pai, o ideal é o pai, mas às vezes tem a referência do avô que assume esse papel, tem a referência de um tio que assume esse papel. Mas a importância... Então, nesse caso, você está dizendo que se você... Acho que até aqui com um conselho, né? Você tem muitas vezes uma mulher, né, que ela, infelizmente, está sozinha, o marido... O pai se afastou. Se afastou? Né? E a gente vê muito isso, que é uma pena. O pai se afastou totalmente. Aí, nesse caso, é importante que a mãe busque, talvez, levar o filho para o avô, para um tio, enfim, para um... Né, claro, com a maior segurança possível. A gente sabe dos casos que tem de abuso, então, né, com todo respeito, sem juízo, mas é uma constatação. Então, mas é importante essa figura. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, na ausência da mãe, né, a importância de uma mulher que também lhe seja referência, a avó, a tia, pessoa confiável, que vai se tornar referência também de sexualidade para aquela criança. Então, esse é um outro fator. A desestrutura familiar, nesse padrão bíblico, é o padrão homem, mulher, casamento ali, aquela família que nós chamamos de família tradicional, né? Essa desestrutura a gente percebe também que tem sido um fator, né? Consequentemente, um outro fator, e aí eu digo por também conhecimento de atendimento, de acompanhamento, que algumas pessoas terminaram que fazendo a opção em função de um trauma que teve na infância de abuso. São todas as crianças que vivem essa experiência, foi abusada e termina caminhando para o homossexualismo? Não, mas muitas delas sim. Eu já atendi, né, tanto nas várias abordagens, né, que eu atendo, pessoas que terminaram que caminhando pela opção do homossexualismo, que alguns vão falar que não é opção, outro termo que se discute, em função de experiências que viveram traumáticas. Não é opção, o que seria então? Por que não é opção? É porque algumas pessoas falam, não é opção, a pessoa já nasce com essa discussão entendi. Hoje, entendeu? Ninguém optou, né? não escolheu. Então, esse debate nunca não se fecha, né? E aí é tanto que a sigla também já nem se fecha mais, né? LGBTS mais alguma coisa. Né? Ave Maria. Eu nem sei mais o limite da sigla, né? Mas, enfim, para a gente perceber a complexidade, né, desse tema. Então, são outros fatores que podem incorrer nesse comportamento. E aí eu digo igual a você, olha, eu estudei com pessoas queridas, né? Tanto... homens como mulheres, quando fiz filosofia, as pessoas, né, queridas, mas a opção sexual, né, era homossexual. Né? Então, sempre respeitei, sempre tratei bem você essas como pastor, pessoas. Vê maldade, vê dificuldade, daí você vê que... Como é que seria essa pessoa a essa luz? Porque, lógico, que a gente... Estou falando mais nessa questão de uma religião, porque, de uma certa forma, essas pessoas acabam se afastando da igreja, se afastando da religião, porque elas acham que elas vão ser, como diz assim, rechaçadas, né? Não vão ser aceitas. Vamos supor, na IPI Central de Cuiabá, por exemplo, se tiver um homossexual ou tiver um casal homossexual que vá para lá, qual vai ser seu comportamento? Qual vai ser o comportamento do conselho perante essas pessoas? E aí? Então, olha, Glauber, as pessoas, eu comecei falando sobre isso, independentemente de quem elas são, da opção sexual, do que elas fizeram ou deixaram de fazer, elas devem ser amadas, né? Se Jesus chega a dizer que a gente deve orar pelos que nos perseguem e amar os nossos inimigos, o homossexual não é nosso inimigo. Pode se colocar um ou outro, mas não quer dizer que todo homossexual vai se tornar inimigo da religião, inimigo da igreja. Não, eu conheço muita gente que tem a sua opção, que inclusive sofre, não é uma situação resolvida ainda e que tem muito apreço, tem muito carinho pela igreja evangélica e alguns até falaram comigo, muito respeito, muito carinho por mim.
né? E certamente tem em outros contextos. Então, a igreja deve sempre receber bem-vinda todas as pessoas, não só homossexual, como prostituta, como ladrão, não colocando no mesmo contexto, mas para dizer que a igreja não pode ser excludente, né, indiferente às pessoas. Agora, se chega um casal homossexual, vamos supor, na igreja, vou pegar um exemplo para você, e chega lá duas mulheres ou dois homens de mão dada, por exemplo. E daí? Não, eu digo assim, mas e daí como é que vai ser o pensamento, por exemplo, daquele? Porque eu acho que a grande discussão é essa, né? É aquela coisa, por exemplo, que eu acho que o que as pessoas muitas vezes querem, tipo assim, que aquilo não pareça nada normal para os seus filhos, né? Porque daí você tem os filhos lá, aí chega um casal, dois homens de mão dada, aí você pega a criança e fala, pai, por que eles estão de mão dadas? Aí eu falo, não, é que eles são casados, né? Então, aí ele vai falar, mas então pode, é normal? E daí? O que falar? Você também você vê como que é complexo, sim, é difícil. Sim. Veja, é como eu estou falando, acho que para todos os temas, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A igreja é regida pela Bíblia. Então, para os nossos filhos, para todos que chegarem na igreja, a gente vai sempre ensinar o que a Bíblia ensina. Então, a gente até tem uma frase, né, que fala assim, olha, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Né? Então, se chegar uma prostituta na igreja, ela será amada, mas a prostituição é abominável. Se chegar um ladrão na igreja, ele será amado, mas o roubo é abominável. Não, se chegar um casal lá, eles serão amados, eles serão aceitos, mas a homossexualidade, biblicamente, é abominável. Então, e se um filho nosso perguntar para nós, olha, filho, nós devemos respeitá-los, amá-los, orar por eles, mas, de acordo com a palavra de Deus, é homem se relacionar com mulher e mulher se relacionar com homem. E eles podem entrar na igreja? É claro que podem. Como todos os ambientes devem ser respeitados, a igreja também. Então, se a igreja tem um padrão, nenhum casal não chega na igreja e fica se beijando. Sim. Né? E fica se agarrando. Se chegar um casal lá de mãos dadas, Mas eu não posso dar beijinho na sua testa mais, então? Não, isso aí, a Bíblia até fala do ósculo santo, né? Não tem nenhum problema. Mas está entendendo o que eu estou falando? Claro. Então, se chegar um casal homossexual, chegou tanto duas mulheres, dois homens, eles já foram na igreja. Inclusive já foram, tá? E chegar lá e entrarem, eles não serão excluídos. Não tem que ficar se expondo, exatamente, né? Exatamente, como nenhum casal. A igreja, o ambiente não é para isso. Ninguém fica se agarrando, se pegando, mas se chegarem, sentarem como todos os casais, né? E chegar ali dois homens ou duas mulheres sentarem para ouvir a palavra de Deus, eles terão liberdade para isso, a palavra será proclamada, eles serão apresentados. Eu, particularmente, gosto, você sabe disso, de dar acolhida, de dar um abraço, de dar boas-vindas. Farei do mesmo jeito. Agora, o fato de acolher bem uma pessoa não quer dizer que você compactua com o estilo de vida dela. Não quer dizer que você compactua com suas opiniões. Entendeu? Mas também você não está ali para julgar. Mas também não estou ali... Você não é Deus, né? Não estou ali para julgar. Agora, vamos dizer que eles queiram frequentar a igreja. Sim. Né? E então, pastor, nós queremos nos tornar membros desta igreja. Então, toda instituição, para você se tornar membro dela, você precisa estar de acordo com os seus princípios e valores. Certo? Então, se eles estiverem dispostos a adotarem os princípios e valores da instituição cristã e, no caso da igreja local, eles serão recebidos e aí vão precisar fazer as suas escolhas, se for o caso. Agora, se Isso é impossível, né? Não, eu estou dizendo para você, né, linha geral. Do contrário, não. Isso também não é só em relação ao homossexual, é qualquer uma outra situação. Vamos dizer que a pessoa está vivendo em corrupção e aí está roubando. E a gente sabe isso é notório. Então, a pessoa diz lá que quer se tornar membro da igreja. Fala, olha, é o seguinte, né, você é muito bem-vindo e tal, mas você está envolvido em corrupção e está roubando. Como é que é a situação da sua vida? Renunciou, já tratou com a justiça, abandonou ou está vivendo ainda numa situação... Enquanto não resolver a situação, não pode se tornar membro da comunidade. Por quê? Porque são princípios e valores adotados pela comunidade e para se tornar membro daquela comunidade precisa estar de acordo com os princípios e valores. Aí você pode me perguntar, todo mundo vive de acordo com esses princípios e valores? Eu não sei, mas nós ensinamos e isso é o que nós adotamos como critério para se tornar membro da comunidade. Agora, todos são abertos. Agora, a pessoa, vamos supor assim, daí a pessoa vai se tornar membro, mas ela vai frequentar. Sim. A única coisa que ela, teoricamente, não é membro, mas ela frequenta, vai lá na igreja. Sim. Mas é um traço meio esquisito, né? Enfim. Não, porque, veja, frequentar, você pode frequentar, você pode ter pessoas de frequentar... A pessoa não pode se batizar? Não pode. Não? Não.
Não, porque o batismo, né, é um Mas a testemunho pessoa está público. aceitando, mas o batismo é testemunho porque a pessoa está aceitando a Deus, né? Jesus Cristo. Isso é o direito dela, né? Sim, veja, em toda condição humana existem direitos e deveres. Né? A gente sempre fala dos nossos direitos, mas a gente tem dificuldade de falar dos nossos deveres. Então, qual é o princípio para o batismo? João falou assim, arrependei-vos e convertei-vos. O que é arrepender? Reconhecer o erro, entristecer-se por ele. E o que é converter? Abandonar o erro e voltar-se para Deus. Então, direito nós temos, mas também nós temos deveres. Então, no contexto, né, do cristianismo, é, entre aspas, um direito, né, ser batizado, porque nós não temos direito nesse sentido diante de Deus, né? Tudo é graça. Graça quer dizer favor e merecido, né? Então, pela graça de Deus, vamos dizer que temos o direito de ser batizado. Mas quem tem os direitos? João Batista falou, olha, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? Então, quando há arrependimento, quando há mudança de vida, o batismo, por quê? O batismo, porque o batismo é exatamente, né, essa marca, esse selo, esse testemunho externo de que a pessoa viveu uma experiência que está abandonando o antigo estilo de vida e está adotando um novo estilo de vida, que é o proposto pelo Evangelho de Jesus, que é o cristianismo. Sem isso, o batismo não faz sentido nenhum, porque o batismo é essa marca, esse selo, esse sinal visível da graça invisível que alcançou o coração de uma pessoa e fez com que ela caísse em si, refletisse e falasse, olha, o estilo de vida que eu estou vivendo está contrariando ao estilo de vida que o meu Criador, né, que o meu Deus me colocou para viver, então a partir de hoje eu estou renunciando ao meu antigo estilo de vida para adotar o estilo de vida que ele me propõe, né, de acordo com o Evangelho. Então o batismo é isso aí. Né? É esse sinal externo, é esse selo, né, externo dessa experiência interna que alguém teve e esse comprometimento de daqui para frente viver de acordo com essa fé. Fora disso, o batismo não faz nenhum sentido, é só derramar água sobre a cabeça e não tem, né, implicação nenhuma na vida de uma pessoa. É interessante, essa questão do homossexualismo realmente é bastante complexo, né? Sim. Eu acho que esse vai ser talvez um dos grandes conflitos, né, que a própria igreja vai ter que, vamos dizer assim, viver e tentar, né, ter explicações para isso, porque realmente que eu fico assim, eu fico imaginando, né, que quem sou eu, não entendo nada disso, mas, né, mas eu fico imaginando se você olha aquilo como uma doença, como se tivesse cura, como se tivesse uma falha de caráter, né, entendeu? Eu não sei, é bastante complexo, né, para fazer essa avaliação, eu não consigo. Então, por isso que eu falei para você, o princípio sempre vai ser o amor, né? Eu já disse que o amor cobre multidão de transgressões. Então, mais uma vez falo, a gente quando fala do que a gente acredita, não quer dizer que, bem, porque nós cremos dessa forma, nós devemos sentenciar, desprezar, tratar mal, excluir. Todo ser humano é digno de respeito, de acolhida, de valorização e, inclusive, de ser amado. Né? Porque se Deus nos ama na nossa condição, todas as pessoas também são dignas do amor de Deus e, portanto, se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos amar também essas pessoas. Agora, amar não quer dizer aprovar o que se faz. Nós amamos os nossos filhos, aprovamos tudo o que eles fazem? Não. E o fato de chamarmos a atenção, de orientar, de ensinar, não é porque a gente quer o mal dele, é porque a gente quer o bem do nosso filho. Então, mas aí que você tocou num ponto que a minha é conflitante, né? Que é igual você falou, você tem a igreja, né? É a casa de Deus, né? E lá, vamos supor assim, está a casa do Pai. E querendo ou não, você tem um casal, né? Homossexual, e lá, então daí você fala assim, quando você é um filho, né? Você não vai falar assim, por mais que ele tenha seus defeitos, você sabe que ele tem defeitos, você não vai botar ele para fora. Você vai aceitar ele, né? E aí, no caso dessas pessoas, né, vamos supor assim, você fala, não, você não pode estar aqui nessa casa, você vai, né? Você não pode... E aí eu sempre fico imaginando o que é que Jesus, né? Eu sempre imagino assim, qual seria o comportamento, o que Jesus faria? Né? Será que se ele pedisse para ser batizado por Jesus, Jesus batizaria? Será que Jesus julgaria? Eu não sei, essas coisas para mim são os grandes conflitos, né? Então, não tem explicação, para mim. O que a gente percebe, né? Partindo de outras experiências, a gente pode perceber o que Jesus faria, né? Quando a mulher que era prostituta, já tinha tido vários maridos, ela foi aos pés de Jesus, todos queriam condenar aquela mulher, né? E Jesus falou, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
e, portanto, fazendo perceber que todos aqueles que estavam lá eram pecadores. Não tinham aquele mesmo pecado que aquela mulher, mas tinham outros pecados. De modo que a consciência lhes acusou e eles não apedrejaram. Jesus olhou para aquela mulher e disse: vai em paz e não peques mais. Deu para entender? Então, Jesus perdoou aquela mulher? Perdoou. Mas Jesus está dizendo, vai em paz e não peques mais. E em outro contexto vai dizer assim, vai em paz e não peques mais, para que males maiores não te aconteçam. Então, qual é o princípio? O princípio é o princípio da graça e do perdão, mas nunca da aprovação do pecado. Percebe? Então, a acolhida de Deus? Sim. A acolhida de Jesus? Sempre. Mas sempre também o ensino de Jesus e a orientação para que a pessoa abandone, para que ela não incorra em males maiores. Um outro texto da sabedoria bíblica, tanto no Antigo Testamento, acho que é o profeta Isaías e depois o escritor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, ó, Deus repreende e disciplina a todo filho que ama, porque se não tem disciplina já não é filho, é bastardo. Todo filho está condicionado à disciplina do pai. E o pai que é pai disciplina o filho não porque quer descarregar uma ira ou um juízo sobre ele, mas o pai que é pai disciplina o filho porque quer que o filho cresça e se desenvolva bem, saudável e seja feliz. Você concorda? Então, se nós, sendo assim, nós educamos nossos filhos sendo pecadores com essa intenção, o princípio da disciplina bíblica é o mesmo. É visar a correção, a restauração, o restabelecimento e o bem-estar do homem, na sua relação consigo mesmo, na sua relação com o próximo e na sua relação com Deus. Sabe o que é que eu percebo, Glauber? A maior parte das pessoas que eu conheci, vou generalizar, mas eu acompanho ainda algumas pessoas que têm, vivem essa experiência, eu acompanho. Algumas delas decidiram se entregar ao desejo e tal e à opção. Outras, mesmo tendo o desejo homossexual, elas vivem em conflito. Não era isso que elas queriam. Então, tiveram alguns fatores, e aqui vou guardar a intimidade dessas pessoas, alguns fatores que incorreram nessa condição da pessoa. E eu acompanho, então, o que é que eu percebo nessas pessoas? Que, via de regra, elas vivem no conflito com elas mesmas. Entendeu? Não é algo que elas mesmas aprovam. É claro, aí alguém pode falar assim, bem, porque no país não é cristão, onde foi falado sobre esses princípios e valores, a pessoa, uma vez tendo esse desejo ou tendo essa opção, se vê contrariada pelos princípios e valores da religião. Sim, e é verdade, mas isso não é só no contexto religioso. Em qualquer contexto em que se estabelece normas e regras, em qualquer sociedade vai ter, ou por uma razão ou por outra, ou um aspecto ou outro, você, quando transgredir aquela orientação, aquela norma, aquela regra, você vai ter uma consciência de culpa, de acusação. Isso, ao extremo, é ruim, mas isso é pedagógico, porque o homem sem a consciência de culpa é capaz de cometer os piores absurdos, aí se torna um psicopata. Verdade. Entendeu? Pastor, nosso tempo desse programa terminou. Opa, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado também, Glauber, é sempre um prazer. Pastor, não, o programa é seu, né? Mas eu tenho que falar, bem da verdade. O programa é meu, mas é criatividade, é iniciativa do meu amigo Glauber. Então, minha gratidão ao Glauber, a toda a equipe que vocês não estão vendo, mas que dão suporte para nós aqui. E minha gratidão a você que se inscreveu e se acompanha. Se você está gostando, eu peço que você compartilhe com outras pessoas também. Tá aí. Aguardo você, segue aí, dá o like, enfim, ajuda a gente a divulgar, porque aqui o objetivo é trazer uma mensagem legal para você. Até o próximo.